Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez aqui com o podcast Envelhecendo, o podcast que busca dar mais vida para os seus anos. Eu sou o Calil Garcia. Eu sou a Cris Madruga. E eu sou a Fabi Yamamoto. Exato, nós somos a equipe do podcast Envelhecendo. Hoje a gente tem um tema que é bem legal, é bem solicitado por todo mundo. Então, espero que vocês gostem, né? Vamos desenrolar ele aí de uma forma que faça sentido pra vocês. Hoje a gente vai falar de uma coisa mais técnica, né? Então, a gente vai falar de um assunto que, quando a gente fala em envelhecimento, acho que todo mundo pensa nesse aspecto, que é a memória. Exato. Memória, então, o nosso tema de hoje, certo? Lembrando todo mundo que o nosso podcast ele sai a cada 15 dias, tá? Então, hoje vocês estão assistindo, pula um domingo, no próximo domingo, a 1h da tarde, vai ter um novo episódio pra vocês, tá bom? Vão mandando aí pra gente o que vocês gostariam de ouvir a gente falar. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais rapidinho sobre a questão da memória, mas ela tem muita coisa pra gente falar, então vocês vão ouvir mais vezes a gente falar. Manda pergunta, a gente pode esclarecer as perguntas de vocês em um episódio específico, acho que vai ser bem legal. Sim. Cris, você tinha proposto um jogão pra gente, né? Cadê o jogão? Esqueceu o jogo. Aí, tá vendo a memória? Mas enquanto a Cris vai preparando, eu acho que eu vou contextualizar sobre a questão de terminologia. Isso. Né? Sobre a definição específica do que é a memória. Então, a memória é uma capacidade mental cuja função é codificar, armazenar e recuperar informações. Então, é uma função cerebral essencial para a nossa aprendizagem. Olha lá, aprendizagem, acho que isso é uma coisa importante das pessoas lembrarem. Acho que, né, dentro do que a Fabi falou, é interessante a gente pensar na memória como uma das nossas habilidades cognitivas. Então, quando a gente pensa em cognição, a gente pode pensar num guarda-chuva. Perfeito. Nesse guarda-chuva, a gente vai ter algumas habilidades, entre elas a atenção, a memória, a função executiva, que é a possibilidade, a capacidade de planejar aquilo que a gente gostaria de fazer, as gnoseias, a percepção. Então, a gente vai ter um guarda-chuva e embaixo disso a gente vai ter essas habilidades que juntas vão ser o quê? A cognição, a nossa capacidade de racionalizar e resolver problemas. É isso que nos faz humanos, né? Exato. Essa capacidade de conseguir racionalizar e, de fato, resolver algum problema diferente de algum animal que a gente vê, né? Que vai viver com aquilo que tem. A gente não, a gente olha e fala, opa, falta aqui, calma aí, o que eu tenho? E aí eu resolvo, eu consigo fazer diferente. E a memória, ela faz parte desse arcabouço e entra nisso que a Fabi falou. Então, eu tenho a capacidade de receber essa informação, eu consigo Guardar ela? Isso, eu consigo entender, né? Processar essa informação. E aí sim, eu vou conseguir guardar, consolidar essa informação. E quando eu preciso, eu vou evocar. Eu vou falar, opa, calma aí. Aquela coisa que ela não sei, é uma fruta, ela é amarela, ela é escorregadia, o macaco adora. Putz, é a banana, né? E eu evoco esse nome, eu evoco essa informação que eu preciso. E aí, dentro disso, a gente consegue também entender que a memória ela não é linear, como todo o nosso cérebro, né? As informações elas não são lineares. Tipo, eu tenho um só caminho para chegar até aquela informação. Eu consigo chegar nela de diversas formas, através de dicas e através... E aí entra nos tipos de memórias que a gente tem, né? A gente, como a Cris disse, a gente não tem uma memória. É a memória de longo prazo, é a memória emocional. Não, a memória ela é dividida... Ela tem, né, vários tipos de memória. Então, é a memória sensorial, que é isso das sensações, um cheiro, algo que vai te remeter a algo do passado, ou alguma sensação né, mesmo de momento. cuidado, né? Porque você sabe que a partir do momento que você tocou numa panela quente e você tá vendo uma panela em cima do fogo novamente, você vai tocar nela, você não vai. Seu cérebro já vai ter essa informação de que tem uma situação nociva vindo daquilo. É memória. Memória, sim. Exato. A memória de curto prazo, de ações, de algo que acontece, né, agora. Então, por exemplo, de uma ação... Coisa simples, né? De decorar um número de telefone porque eu preciso repassar para alguém. Então, eu vou guardar aquela informação por um curto período de tempo, eu usei aquilo e eu vou descartar. Eu não vou consolidar, eu não vou deixar ela guardada lá, né? Para usar em algum outro momento. Porque aquilo, para mim, não vai ser... Não vai ter nenhum tipo de benefício depois. Por né? isso que ela é chamada de memória operacional. Você precisa dela para você operar uma determinada função neste momento. Eu preciso passar o telefone, eu preciso saber o caminho, por exemplo, aqui a gente está aqui no estúdio, eu preciso saber de cor qual o caminho meu até o banheiro.
Isso é uma memória operacional. Eu não preciso guardar isso no meu HD para sempre, porque ela não é uma memória que é importante, ela é estrutural da minha existência. E aí também temos a memória de longo prazo, Sim. né? Que aí ela vai tendo alguns subtipos que já são mais importantes, Mais específicos, né? Então, a memória explícita, que é o armazenamento consciente das informações. Ou seja, você sabe o dia do nascimento do seu filho, porque graças a essa memória você consegue resgatar ele todas as vezes. Ou o dia que você entrou no trabalho, ou mesmo o dia do seu próprio aniversário. Sim, Né? sim. Aquela informação, ela tá lá. A memória semântica, que compreende todos os conhecimentos gerais que reunimos ao longo da nossa vida. Exatamente. Quem descobriu o Brasil? Dentro dessa memória semântica, né, a gente não sabe quando ela foi, né, quando foi que você adquiriu essa informação. Ela simplesmente está lá, né? Aquela informação que muitas vezes você fala, nossa, mas por que eu sei isso? Eu sei, né? Sim. Ela foi repetida de diversas formas né? Muitas vezes até na nossa primeira infância, na escola e tudo mais. E você sabe aquilo, porque você foi exposto a ela várias vezes. Às vezes até uma música, né? Que você fala, gente, como que eu sei essa música? Porque você foi exposto, né? Você não teve um esforço para conseguir adquirir essa informação. Exatamente. Né? Nossa, ontem eu vivi... Aí eu tô fazendo mais um fato. Ontem eu fui num evento aqui em São Paulo e tinha o show do Tchan. Do Tchan. Veja bem, tinha um ginásio inteiro de pessoas dançando e cantando todas as músicas. Eu nem sabia que eu conhecia todas as músicas e as coreografias. Olha lá. É um exemplo clássico desse tipo de memória, porque tá lá dentro do meu corpo, tá implícito já em mim, já tá gravado em mim. Sim. Até a coreografia, né? Até a coreografia. Até atos motores, tá vendo? Atos motores também são memória. Dirigir o carro. Dirigir o carro, Exato. andar de bicicleta. A memória episódica, que é caracterizado por recordações, acontecimentos ou experiências, que é exatamente aquilo que você trouxe, né? Da panela quente. Uhum. Né? Então, quando eu tenho essa sensação, tive a sensação, a memória, né, sensorial, mas aquilo ficou guardado na minha memória de longo prazo. Porque Porque aquilo se me machucou. trouxe uma situação e aquilo nunca mais vai sair da minha memória. Exato. Aí, né, essas memórias que a gente falou, elas estão dentro da memória implícita, e agora a gente vai... explícita, desculpa, e agora a gente vai entrar na memória implícita, que é o armazenamento inconsciente das informações. Uhum. Essa memória implícita, ela num primeiro momento, ela é autorregulada. Eu tenho interesse de aprender. Então, vai ser eu dirigir o carro, né? Então, eu tenho aquele interesse, durante um período eu vou ficar ali focado para aprender e, de repente, essa memória se torna implícita, né? Ou andar de bicicleta. Você repete tanto, mas tanto, que ela deixa de ser uma coisa racional pra você, né? Aí eu consigo falar no telefone, teoricamente, tá? Uhum. Porque a gente não consegue Não fazer pode. essa atenção dividida, isso não é funcional, não pode. Mas a gente, né, consegue. No começo, assim, não fala comigo, eu não posso prestar atenção no que você tá falando, porque senão eu vou perder, né, o que eu tenho que fazer aqui. E, de repente, você tá lá, fazendo, dirigindo, falando no telefone, ouvindo uma música e cantando, Isso. e você fala, tá tudo bem. Isso é muito importante você lembrar de quando você estava aprendendo a dirigir, que eu acho que é a angústia de toda pessoa que está começando a dirigir. Você quer mexer no rádio. Você Nossa, quer ouvir a é. música que você vai se sentir mais relaxado. E você não consegue É dirigir e muito mexer no difícil. rádio ao mesmo tempo. muito Só depois que já internalizou mesmo. É muito Sim, difícil. difícil. É isso aí. Tem mais? Não, são essas, né, as principais. E aí a gente quis trazer né, um pouco do conceito da memória pra gente falar também quando a memória realmente vai nos preocupar. Ou a falta de memória pode nos Exatamente. preocupar. Eu acho que antes de tudo isso, é muito importante a gente resgatar aquilo que a Cris falou logo no comecinho, né? A memória, ela tá dentro de um guarda-chuva de outras funções cognitivas importantes, né? Então, isso tem que estar sempre no nosso norte quando a gente vai pensar em uma alteração de memória que é patológica ou alguma questão que parece memória, mas geralmente não é, Sim. né? Então, vamos começar um pouco... Vamos jogar esse joguinho? Tô ansioso pro jogo aqui, eu tô quase vendo as respostas. Não, vira. Ai, eu não sei. Não, é só pegar um, ó. Porque Escolhe um. agora a Deus. gente acho que vai conseguir também ter a Eu não ideia sou um boa pouco em mais... jogos. Também não, Fabi. Aí a memória Ó, da Fabi não é mas muito só boa vale- da vida Não, dela eu de vou jogos. deixar claro aqui que a minha memória foi afetada porque eu sou mãe. A gente Eu vai tenho falar um Eu tive sobre pequeno. Covid 2 vezes. Deixa eu justificar já, antes que comece a passar vergonha aqui. Ó, tem várias perguntas, tá? Só que a gente pega mais fácil. Tá. Do coleguinho. Tá bom. Então eu posso fazer a primeira? Pode. Quem vai responder? As duas aqui, É ó. muito fácil isso aqui, gente. Ai, Meu Ó, Deus, tô nervosa. Dom Casmurro. Essa aqui é muito fácil e eu não consigo responder, eu vou ficar nervosa. Não, mas quando eu falar a primeira frase, vocês já vão saber. Ó. Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e O Alienista são obras de qual importante escritor do realismo brasileiro? Machado?
Mas Ó o medo. eu demorei aqui mesmo. Machado! Tô nervosa. Olha aí. Vai lá, eu sou super competitivo, já Tá, quero eu saber também pra mim. sou, Carilza. Posso fazer? Pode. Então vamos lá. Tigre e El Calafate são cidades de que país? Argentina! Essa fica Ponto. lá na Patagônia. Você foi pra Bom que não dá nem tempo de eu processar, né? Os neurônios tá... Processamento. Ó, e essa minha memória, assim, é aquela memória que a gente já viveu isso. A Fabi já foi pra lá? Já. Pra Patagônia? Patagônia, sim. Agora tá gravado pra sempre na nossa mente. Eu nunca ia olhar um mapa e pensar que o Calafate tá na Argentina, mas depois de ter estado lá, ele se misturou com o meu sistema límbico, que é o sistema Emocional. que controla a minha parte emocional. Eu gostei muito, achei lindo, maravilhoso, gostei demais. Agora essa memória tá completamente concretizada na minha mente. E aí, só trazendo novamente, né, para a questão teórica, como essas informações, né, essa memória que ela é consolidada, que ela fica lá, né, que a gente chama de biográfica, de longo prazo e tudo mais, ela está relacionada com as nossas autorreferências. Então, se eu ouvir ou se eu estiver sendo exposta a algo que para mim não vai ser relevante, na mesma hora meu cérebro vai olhar e falar assim, tá, passou, Exato. esqueci, eu não vou dar atenção. E se a atenção ela não estiver presente, eu não vou consolidar, eu não vou, né, buscar aquela... Agora, quando eu tenho um interesse pessoal naquela informação, eu vou jogar minha atenção para lá e aí sim, eu vou pegar e ficar depois voltando outras vezes àquela memória de forma que, né, a repetição, ela também ajuda na consolidação. Então, Exatamente. você, nossa, eu sei, né? Você modifica ela, né? Pra uma coisa que seja importante pra você. Que é o que a gente tá tentando fazer aqui agora, neste momento. A gente quer tornar isso mais interessante pra que fique guardado na mente das pessoas. O E que isso que seja... é? Não é? E aí isso se modifica lá dentro. Fabi, falta você agora A fazer. minha agora. Qual o maior mamífero do mundo? Putz. É o... Hipopótamo? Não, é o... Nossa, não sei É o se vocês vão acertar Nossa, essa. eu não sei. Não faço a mínima O ideia. maior mamífero do... Baleia! Eu pensei nisso. É a baleia. Baleia azul. Eu tava aqui. Ele falou, hipopótamo, baleia. Isso. Quer mais? Não, vamos... Tá, vamos voltar. Tô me apressando aqui. Não, Tá. mas então, agora a gente vai falar sobre os sinais de alerta. Porque todo mundo já teve uma sensação de, eu tô ficando esquecido, eu tô com perda de memória, ou já teve algum amigo muito esquecido. Mas quando isso se torna realmente um sinal de alerta? Exatamente. Acho que é interessante a gente falar que, né, com o passar do tempo, né, o que eles, né, chamam de cérebro da meia-idade, ele vai ter realmente um déficit na memória de curto prazo. Então, é comum que o indivíduo, né, de 50, 60 anos, realmente comece a esquecer as coisas. Tipo, nossa, eu não sei onde eu estacionei meu carro. Eu já tenho isso desde os 20. Então, eu esqueci sei lá, eu esqueci onde eu coloquei a chave do carro, eu esqueci o que eu tinha que pegar na geladeira. De repente, eu tava guardando, né, o Nescau dentro da geladeira e colocando o leite no armário. Então, essas coisas são comuns, né, no cérebro da meia-idade. E aí, o que a gente tem é que isso é algo normal até pela demanda desse indivíduo na cidade. Então, é aquela pessoa que ela tem muitas coisas para fazer, né? Aí você não foca a atenção de uma maneira tão direcionada e essas coisas começam a acontecer com mais recorrência mesmo. Isso é normal, né? A gente vai perdendo essa capacidade, né? O cérebro do indivíduo mais novo, ele tem essa capacidade de armazenamento de curto prazo melhor do que o indivíduo mais velho. E aí a gente usa a mão, né, de agendas, celulares, alarmes. Isso é normal, né, faz parte. E aí, no decorrer do tempo, quando esses déficits de memória começam a alterar a funcionalidade, ou seja, eu esqueci o leite no fogão, e de repente a panela pegou fogo. Eu estava fazendo o bolo e eu deixei ele 4 horas lá no forno. Eu ia para algum lugar e, de repente, eu estava no outro completamente diferente. Então, assim, eu vou perdendo a funcionalidade em diversas situações. Aí, isso sim começa a se tornar algo a ter sinal, mais atenção. Né? Um sinal. Mas você trouxe um gancho que eu acho que é muito importante, assim, porque o cérebro da meia-idade, ele age, a teoria dele é exatamente como o nosso cérebro de 30 anos já está agindo hoje em dia, pela demanda, realmente. Pelas telas, a gente fica muito tempo em tela e, assim, esses dias eu estava mesmo no meu trabalho enlouquecido,
Porque é e-mail que eu respondo, é WhatsApp que eu respondo também, é uma ligação que eu atendo, um monte de coisas que eu faço ao mesmo tempo. Daí quando eu vejo, eu não lembrei onde eu deixei minha caneta, depois não achei. Eu fico o dia inteiro procurando a minha agenda para poder ver as minhas informações ali, porque a cada momento eu vou guardar ela no lugar e uma nova demanda vem e entra no lugar do que eu tô fazendo, cobre minha atenção completamente. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente saiba entender a diferença entre uma desatenção e uma alteração de memória. As coisas são parecidas, mas elas não são nada iguais no circuito cerebral. O que eu gosto muito de dizer, né, para as pessoas com quem, né, me perguntam relacionado à memória, né? Eu acho que quando a pessoa começa a perder, né, ou ter dificuldade em fazer atividades de vida diária, que é a rotina, aquilo se torna algo que está ficando muito difícil, ou perder a funcionalidade de algumas coisas, né? Função de objeto, coisas que é o habitual do dia a dia, que você não vai demandar de uma memória muito mais. Isso sim chama muita atenção. E aí eu acho que entra aquela questão também que quando está relacionado, principalmente pensando na pessoa idosa, ela não vem sozinha a perda de memória. Então, ela tem que estar relacionado com outros aspectos. Né? Que é algo pode vir como uma mudança de humor, muita mudança de humor, muita agitação. Ela pode vir também com alterações de linguagem. Sim, então, quando elas têm um aspecto patológico, a alteração de linguagem eu acho que é um dos mais notáveis. Assim. Você vê que aquela conversa que você desenvolvia com a pessoa, você não consegue desenvolver mais. E muitas vezes é aquela pessoa que é o que a gente chama de fenômeno da ponta da língua, né? Eu sei. Tá na ponta da minha língua. Mas eu não lembro. Uma estratégia que eles... ela é muito difícil. Que eu vejo muito também. Copiar o enunciado. Então, não consegue mais elaborar um próprio enunciado. E aí, a pessoa acaba usando a estratégia de copiar o que você perguntou. Então, por exemplo, onde está o copo? Onde está o copo? E aí vai copiando aquilo e aí vai parecendo uma fala fluente. Mas se você for, né, ver o significado, se está dentro do contexto, você vai vendo que ela está bem alterada. Então, isso é uma alteração notável mesmo, de memória. A Crisma usou aquele exemplo, por exemplo, do leite e do bolo. Às vezes acontece a gente esquecer o bolo lá 3 horas no fogo. Eu sou assim. Mas se isso começa a acontecer toda semana e cada vez mais chegando perto do perigo, você não tá mais reconhecendo nem aquele cheiro de fumaça que já diz pra você, opa, alguma coisa estranha tá acontecendo. Aí você já começa a pensar que talvez aquela pessoa que está fazendo isso precise de uma avaliação mais séria, porque provavelmente é um problema que já está mais amplo, que já tá acontecendo. Sim, e acho que é interessante, né, dentro disso, é muito comum a gente falar, né, sobre as questões da memória, tipo, tô esquecendo. Quando que isso é patológico e o que fazer? Primeira coisa, né? Nenhum quadro demencial ele é dado numa primeira consulta, né? Então, viu que começou a esquecer algumas coisas, é interessante passar, sim, para uma consulta médica. Então, a gente sabe que tem fatores mutáveis, sejam eles nutricionais, questões de sono, qualidade do sono, qualidade de vida, estresse, né? Sobrecarga, tudo isso vai ter impacto na nossa memória, né? E é um impacto direto. Então, a alteração de vida, de rotina, de qualidade de vida, vai ter um impacto nessa memória. E aí, um acompanhamento, sim, né? Com geriatra, com neurologista, enfim, para acompanhar isso e, se for pertinente, fazer um diagnóstico, né, com o máximo de antecedência possível. Né, que a gente associa, nossa, tô esquecendo, tô com demência. Tipo, não, calma, gente, calma. Calma, não tá. Gente. Inclusive, se você tá esquecendo e tá achando que você tá com demência, provavelmente você não tá com demência. Não, é o que vocês trouxeram. Eu acho que a gente vive numa sociedade que ela tem um excesso de informação. E isso pode gerar uma falta de memória, mas pela questão de foco, né? Às vezes a gente tá aqui conversando, mas eu tô de olho aqui no meu WhatsApp, eu tô de olho no que tá acontecendo no meu ambiente. E eu acho que tá trazendo uma geração que tá se autodiagnosticando muito com TDAH. Também. Né? Sim, a gente, inclusive, né? Transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Porque eu acho que é um grande, né, o que é marcante, né, nesse transtorno é essa coisa de não conseguir focar em nada e ao mesmo tempo estar ligado em tudo. Mas acho que a gente tem que ter muito cuidado nesses termos, no autodiagnóstico, no diagnóstico do amiguinho. Exatamente. A gente tem que né? tomar muito cuidado A perda nisso. de memória, tudo isso a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela. Porque se a gente for pensar, né, a memória ela tá totalmente ligada com a atenção. Né? Então, se eu tenho uma sobrecarga de informação, né? Vamos pegar o Instagram. Você tem a cada 10 segundos uma informação que é muito legal,
né? Apesar de não fazer parte da minha vida, vai ter um bichinho bonitinho que vai me trazer o sistema límbico emocional, que fala, ai, que fofo. E aí, de repente, eu viro, aí é um cantor, aí não sei quem que traiu, aí não sei o que lá. E eu tô lá, tipo, babando, né? Mas perdendo, sei lá, 40 minutos, 1 hora do meu dia naquela coisa, né, que não termina. E a atenção para aquilo que é relevante, que eu precisaria, né, realmente aprender, a informação ela vai vir como? Em um texto que é cansativo, em uma leitura que demanda esforço, foco e tudo mais. Meu cérebro ele não vai estar tão acostumado. Então, eu vou olhar e falar, tá bom, e vou voltar pro... E aí, então, essa informação ela não entra. A entrada é diferente. E aí eu não vou consolidar. E aí eu não vou ter a memória para aquilo que não entrou. Né? E ainda voltando rapidinho aos idosos, né? Quando a gente pensa em envelhecimento, memória e atenção, a entrada, ela faz parte disso. Só que no idoso a gente tem 90% dos idosos com uma perda visual, né? Com alguma alteração, ou seja, a minha entrada visual ela vai estar diferente. Eu vou ter uma acuidade auditiva também diminuída, então a minha entrada auditiva vai estar diminuída e tudo isso vai ter impacto na memória. Sim. Na atenção, porque a informação ela vai vir com viés, né? Eu não estou vendo, não estou ouvindo, então eu vou pegar partes e aí, óbvio, a informação não entra, ela não vai ser memorizada e eu não vou conseguir depois evocar, não vou conseguir buscar para trazer de volta, né? Então... É exatamente isso. E assim, a ideia da gente é falar rapidinho mesmo a respeito do porquê que nem toda alteração de memória seria uma alteração de memória. É muito mais a questão de atenção, de foco que está alterado ali, que você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, muitos distratores, tá com a cabeça na lua enquanto tá lavando roupa, não sabe onde enfiou aquela meia que o duende leva embora, é você que não sabe onde colocou. Então, a caneta Bic que some, o duende. Mas também trazer informação para, sei lá, se tem algum familiar, né, em casa que realmente está com alguma perda de memória, que está dentro dessas características, de alguma atividade da rotina, né, de vida diária, ou de coisas do cotidiano, que está interferindo na sua funcionalidade e que está associado com algum outro comportamento, merece ser avaliado, Exato. Merece ser investigado por uma equipe, né, que especializada, qualificada. Então, procure ajuda. Exato. Procure um médico, um neurologista, um geriatra, que ele com certeza vai conseguir te orientar e te encaminhar, te direcionar para melhor forma de investigar. Exato. E assim, tá com um problema de memória? Primeira coisa, começa a perceber essas coisas, assim, tirar os distratores, começa a fazer uma coisa por vez, uma atividade por vez. Se você começou a perceber que mesmo você, tirando todos os distratores, tá tendo muita dificuldade ainda, busca ajuda e o que é mais importante, sempre, sempre, sempre bombardeando o seu cérebro de informações. Você tem que assistir seus filmes, fazer suas viagens, conversar com seus amigos, fazer seus cálculos, pagar as suas contas, organizar seu dia a dia. Isso tudo gera uma reserva cognitiva, que é como se você... vamos fazer um paralelo com quem vai para academia. Se você vê um idoso de 80 anos e vê o Arnold Schwarzenegger, você já consegue imaginar, só de eu falar que é o Arnold Schwarzenegger, já sabe quem deles que vai chegar melhor na terceira idade. É aquela reserva que você faz para você chegar bem. Então, bombardeie o seu cérebro de informação. Acumular, fazer aquela poupancinha, né? De uma reserva cognitiva. Reserva, o nome próprio já diz. Você vai fazer uma reserva ali para, né, em algum momento, né? Nesse momento de envelhecimento, você ter algo para poder gastar e compensar. É isso aí. É isso, gente. É isso aí. Esse é o episódio mais curtinho pra vocês. Vocês vão mandando mais demandas desse gênero. A gente vai fazendo uns drops pra vocês receberem de informação. Tá bom? Obrigadão, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.